Olá, eu sou Ed Galileu e esse é o segundo vídeo da oficina de modelagem oferecido pela Casa da Cultura. No primeiro vídeo a gente aprendeu a fazer uma base, né, para estrutura, que é essa base aqui, que é o suporte que é a madeira e uma haste de metal que vai servir para segurar a nossa modelagem quando a gente for fazer. Tá? Falamos também um pouquinho sobre os arames, né, utilizados para criar o esqueleto. O esqueleto ele é muito importante na modelagem com clay, né, com plastilina, porque ele é o que vai sustentar ali o peso da massa, dependendo do que a gente for fazer. Tá? Então hoje a gente vai começar a trabalhar com a criação desse esqueleto. A primeira coisa que vocês precisam saber é que não existe uma só maneira de se criar um esqueleto para fazer uma escultura. Tem diversas maneiras de a gente fazer esse esqueleto. Então, essa maneira que eu vou passar para vocês é só uma das maneiras. É a maneira que eu utilizo, que eu gosto de utilizar e que eu acho que resolve bastante, não é tão complicado de fazer, tá? E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então a gente tem aqui os arames, né? Como eu falei no outro vídeo, esse aqui é um arame de alumínio que dá para você trabalhar na mão, que é o ideal para fazer, mas na falta desse, que não é tão fácil achar por aqui, tem o arame galvanizado também, um pouquinho mais duro, né? E tem um arame grosso e um mais fininho. Esse mais fininho aqui vai servir para a gente juntar os arames no esqueleto, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai criar um esqueleto de arame é o planejamento de como vai ser feito esse esqueleto, tá? Eu vou dar um exemplo aqui hoje de uma estrutura humana, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como a gente tem que pensar nesse esqueleto, né? Como se fosse um esqueleto humano mesmo, de maneira que ele fique firme e que dê pra gente construir o personagem que a gente quer fazer, tá? Então eu vou começar dando um exemplo, né? Vou colocar aqui para eu mostrar para vocês um exemplo no desenho, pensando mais ou menos em como construir esse esqueleto. Bom, eu peguei aqui uma figura humana, né? Um desenho qualquer aqui de uma figura humana, só para demonstrar mais ou menos como que eu tenho que pensar o esqueleto de arame que eu tenho que fazer para sustentar essa figura humana. Então eu vou fazer umas marcações aqui, só mais ou menos com o planejamento de como que eu quero criar esse arame. Eu vou cortar um arame, vai ficar mais ou menos daqui até aqui, tá? Por que eu não vou até o final da cabeça? Porque eu posso calcular errado, ele vai passar um pouquinho aqui, depois na hora que eu for modelar, eu vou encontrar com o arame aqui. Então nunca vai até o final, sempre deixa um espacinho aqui, 1 centímetro até o final do que você está modelando, tá? Então esse daqui vai ser um arame, tá? Que vai fazer isso daqui. Esse esqueleto de arame que eu crio é um esqueleto de arame em 3 partes. São 3 arames só que vão ser ligados um ao outro e vão criar esse esqueleto, tá? Então o primeiro arame é esse do meio aqui. O segundo arame eu vou partir daqui, mais ou menos, da palma da mão, né? Sempre, nunca indo até o final. Então eu vou seguir ele aqui pelo meio do braço. Chegou até o ombro, é onde eu vou fazer a primeira curva desse arame, tá? Ele vai vir para cá. Chegou aqui, eu vou fazer a segunda curva dele. Aí eu vou descer, né, acompanhando este outro arame que eu coloquei primeiro. Chegou aqui, eu vou fazer uma outra curva para ele, que é aqui, mais ou menos, o fêmur, que é uma curvinha curta, onde eu vou fazer uma
outra curva até aqui. Aqui tem uma última curva, que é a curva que eu vou fazer para os pés. Aqui no caso a curva seria para frente, não tem como eu fazer aqui, tá? Então eu vou usar esta linha que eu fiz aqui e vou transportar para essa figura aqui de lado, tá? Que é este arame, tá? A hora que ele chegou aqui, eu faço uma última curva dele, que é essa aqui, tá? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Começo aqui, primeira curva, segunda curva, terceira, quarta curva, quinta curva, né? Então, o arame ficou desse jeito, tá? Aqui nesse aqui de lado, vamos colocar também, ó. Esse aqui é o primeiro arame que eu coloquei, certo? O segundo arame é o que vai ter a curva aqui, né? Que vai daqui para o outro ombro, que está do outro lado lá. Aqui ele vai fazer isso, né? E daqui é a ligação dele, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. São esses os arames que a gente vai cortar. Esse aqui é o arame mais grosso, que é o arame da estrutura, né? Então, ó, um arame, que é o que faz isso aqui, dois arames, que é o que faz o oposto, e o arame aqui no meio, tá? Esses arames vão ser ligados pelo arame mais fininho, que eu posso começar enrolando ele aqui. Deixa eu pegar um. Ó, eu vou começar enrolando esse arame aqui. Aqui, ó, juntei os três arames, tá? Chegou aqui, eu venho um pouco para cá. Não preciso ir até o final, é só um pouco. Eu vou explicar para você por que é ideal a gente fazer isso, tá? Eu volto aqui com ele e venho para cá. Pelo menos um pouquinho, tá? Poderia vir aqui primeiro, depois descer aqui também, tanto faz. O importante é que ele não esteja ligado só aqui no meio, que ele venha um pouquinho para cá e que venha um pouquinho para cá também, nas pernas e braços. E aí eu vou fazer isso com arame e aí vocês vão entender por quê. Bom, já temos aqui o planejamento do nosso esqueleto. Agora a gente vai cortar o arame para fazer o nosso esqueleto como a gente planejou aqui. Eu vou começar cortando o arame central, que é esse aqui que vai servir de suporte para a cabeça, né? Que é o que vai aqui no meio, tá? Que é um arame simples, tá? Ele só vai servir de suporte mesmo e a gente vai juntar ele com os outros depois, né? Então esse aqui tá fora. Agora a gente vai criar o nosso esqueleto essa parte do arame que sai dos braços e vai até os pés, tá? Então, ó, começando daqui, eu tenho um arame que sai do pulso, chegando aqui no ombro, tem uma volta, né? Primeira curva, chegando aqui no meio, né, onde ele vai se encontrar com esse arame aqui, ele tem outra curva, tá? Eu tô usando o alicate, mesmo sendo o arame de alumínio, porque dá mais apoio, né? Porque o arame de alumínio ele é molinho assim, mas ele dá mais apoio para quando a gente tem que virar, porque se a gente faz com a mão fica meio arredondado, e não é isso que a gente quer. Aqui a outra curva, né? Chegando na perna, também mais uma, e ó,
em cima da linha, estou trazendo em cima da linha. Tá? Chegando aqui, a gente vai ter a última curva, que é a do pé. Para facilitar aqui, a gente fazer isso aqui, eu já vou cortar o arame, né? Essa parte aqui tá pronta, ó. Pode ver que tá seguindo essa linha, tá? Ó, chega aqui, vem pro pé. Ele vai dobrar aqui, só que ele é um pé, né? Ele vai dobrar pra frente, tá? Como que eu sei que o tamanho desse pé tá legal? Eu vou colocar aqui, onde dobra, tá? Ver se tá batendo em cima da linha aqui. Aqui tá muito em cima tá muito fino o espaço que tem aqui onde seria de massa. Então eu vou cortar mais um pedaço desse arame, tá? Então, agora colocando aqui em cima, pronto. Já não tá tão fino assim. Então, bateu aqui com esse desenho, eu vou fazer o do outro lado. Só que assim, por que eu vou colocar em cima do meu desenho para fazer esse do outro lado, sendo que eu já tenho um pronto? Então eu não preciso fazer. É só eu pegar esse que já está pronto, né? Eu vou medindo aqui e fazendo igual. Nesse caso aqui, ó, segurei aqui com alicate para fazer a volta, né? Segurei aqui, seguro de novo aqui com o alicate para fazer essa volta. Chegou aqui, segurei com o alicate para fazer esta outra curva aqui, seguro aqui e faço mais uma curva. E aí, a hora que chegar aqui no pé, qual vai ser a diferença? Eu estou fazendo ele espelhado, né? Então, o pé pro outro lado também, tá? Aí eu vou cortar aqui mais ou menos o mesmo tamanho, né? O pé, não precisa ficar exatamente igual. E aí eu tenho dois arames feitos do mesmo jeito, tá? Só que um para um lado e outro para o outro. Este aqui foi o primeiro que eu fiz, tá aqui, com o pé para frente, né? Esse outro aqui que eu fiz invertido o pé, mas ele sai correto porque ele estava espelhado, né? Então, pronto. É isso que eu preciso ter. Eu coloco aqui em cima só para saber se está batendo, se está tudo dentro da figura, né? O do outro lado também, né? Colocar os dois ao mesmo tempo é meio ruim, até porque você precisa ficar fazendo ajustes nele conforme tá fazendo aqui o corte. E esse último aqui. Então, eu só preciso colocar aqui, porque agora, com o arame mais fino, eu vou juntar eles, tá? Bom, então eu tenho aqui as três peças do meu esqueleto de arame e agora eu tenho que juntar elas. Para juntar, como eu exemplifiquei lá no desenho, eu vou pegar um arame mais fino e vou enrolar, juntando as três partes. É muito complicado enrolar com ele desse jeito. Então o que eu posso fazer? Isso aqui é o braço dele, certo? Eu vou abrir os braços dele, né? Para facilitar quando eu estiver enrolando aqui um no outro. Então abrir, depois a gente volta, faz de novo, põe ali em cima do desenho para ver onde que dobra aqui, se não tiver a marca. Mas é só fazer isso daí. Então eu vou juntar esses três arames exatamente desse jeito aqui, tá? Primeira coisa, eu estou trabalhando com esse arame fininho aqui, o galvanizado, que acabou o meu de alumínio. De alumínio seria mais fácil porque ele é muito mais molinho para fazer, tá? Nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com o galvanizado, eu vou pegar o alicate para me ajudar aqui, principalmente no começo, porque é muito ruim começar a enrolar esse daqui com arame, que ele é um pouco mais duro, tá? Então, ó, coloquei aqui para começar. E vou começar a enrolar.
é o começo, que é a parte mais chatinha aqui. Depois que você começou a enrolar, aí já fica no automático aqui, tá? Então, ó, comecei, coloquei o comecinho dele aqui. Agora eu vou começar a enrolar este arame. Como esse arame, o mais grosso que eu usei aqui, ele é o de alumínio, dependendo do jeito que você segura ele, ele começa a entortar, né? Mas aí a gente tem que ficar segurando ele sempre e tentar não deixar ele perder a forma, né? Principalmente porque eu estou usando um arame galvanizado para enrolar um arame de alumínio, que é bem mais molinho. Se os dois fossem galvanizados ou os dois fossem de alumínio, era muito mais simples, tá? Ó, aqui a base, né, o centro aqui, que é onde eles se encontram, já está todo preso, tá? Esse aqui, ele já está bem firme aqui, tá? Eu vou explicar para você agora por que eu falei sobre ter que enrolar ele um pouquinho aqui no braço e um pouquinho ele aqui na perna. Porque senão ele vai ficar fazendo isso, ó. Tá vendo? Ele fica dançando, né? E ele não pode ficar desse jeito, tá? Essa parte aqui, ó, eu posso subir um pouquinho, né? Porque não tem nada que prende ele muito ali, tá? Porque ele ficou um pouquinho para baixo aqui. Subir um pouquinho, pronto. Então, ó, a hora que eu cheguei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar um pouquinho na perna, do lado de cá, tá? Não precisa ser muito, só vir um pouquinho assim, ó, não precisa nem chegar na perna. É só na parte que segura ele, para ele não ficar dançando daquele jeito que eu mostrei, tá? Então, ó, volto, enrolando ele nessa parte e vou vir um pouquinho pro ombro também, ó. Também não vou nem chegar aí pro braço, só no ombro mesmo. Agora aqui, este outro ombro. Pronto. Finalizou, tá? Posso cortar aqui e encerrar este arame aqui. Tá? Pronto. Então, tenho aqui o esqueleto de arame de uma figura humana que eu posso trabalhar essa modelagem agora. Como eu falei, trabalhando com esse esqueleto, o arame de alumínio, ele é bem maleável, então você vai mexendo e ele acaba entortando um pouco, mas aí a gente pode pegar, colocar novamente aqui a imagem que a gente usou de referência para criar esse arame, né, e ajustar ele de acordo com o que a gente precisa aqui, tá? Então, ó, aqui é o centro, aqui é o ombro, certinho aqui, do outro lado, mesma coisa. Então, ó, braços, tá ok? Pernas, tá ok. Tá? Deu certinho aqui, deu certinho lá em cima,
curvinha aqui da perna já, ó, indo um pouquinho mais. Pronto, ó. Então eu tenho aqui o esqueleto que se encaixa perfeitamente dentro do corpo humano ali. Aqui eu percebi que tem uma perna que está um pouquinho maior do que a outra, só para não dar diferença na base aqui. Pronto, ó, coloquei. Agora o arame do pé ficou um pouquinho maior do que o outro, vou cortar para ficar igual. Pronto, mas agora eu tenho um esqueleto do jeito que eu preciso para fazer o meu personagem. Primeira coisa que a gente precisa entender é que assim, o model sheet, que seria isso daqui, uma imagem do personagem de frente e de lado no mínimo, mas o ideal é de frente, de lado e de costas, porque quando a gente vai modelar a gente precisa saber como é as costas dele. É para a gente criar o esqueleto, mas assim, é muito chato eu criar uma figura ali, tipo, humana nessa posição, tá? Então, o esqueleto, ele vai dar a liberdade, já que a gente já sabe que está na proporção correta, fizemos aqui o esqueleto, a gente vai poder mudar a pose dele. Ó, aqui, o pé para frente, assim, o outro. Aí a gente consegue fazendo as alterações que a gente precisa para o personagem que a gente vai fazer, tá? Então, é isso. Isso aqui é o básico da criação de um esqueleto de um personagem, uma figura humana, tá?